Os times classificados para o Grupo C do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro têm sofrido com desfalques frequentes e com o Guarani não foi diferente. Desde o início da segunda fase, o Bugre já perdeu Alisson, Diogo Silva, Cicinho, Caio Melo, Dentinho e Ryuta Takahashi. A principal dor de cabeça para Matheus Costa é o setor defensivo, com 2 zagueiros e o lateral direito titular lesionados. Não à toa, o Bugre foi ao mercado para trazer o experiente David Braz. Um nível de concentração tem que estar altíssimo, porque são pequenos detalhes que vão fazer a diferença contra ou a favor, e quem estiver mais concentrado vai fazer com que esses detalhes façam a seu favor. Então a gente tem que saborear, assumir essa responsabilidade da equipe gigante que nós estamos no momento, para realmente toda essa expectativa que foi gerada em cima de nós, a gente concretizar e realmente tudo que a gente almeja é recolocar o Guarani na Série B nesse momento. Na vitória do último sábado sobre o Náutico, o lateral Lucas Justen, que vinha substituindo Cicinho, apresentou um quadro gripal e teve que ser substituído no intervalo. Mas foi justamente um lateral cobrado por Lucas que originou o gol de Bruno Santos. Antes do jogo, eu cheguei até a vomitar antes do jogo, no dia anterior do jogo. Mas no jogo ali foi mais eu tomei uma pancada também, no finalzinho. Não cheguei a vomitar não, foi só a saliva mesmo. E ali eu consegui jogar 45 mesmo, foi o máximo que deu, porque eu fiquei bem mal. Mas aí eu dei meu máximo ali e aí confiei no grupo, né? A gente tá com um grupo bem bom. Eu tinha certeza que se eu jogasse 45, quem entrasse ali poderia manter o nível. Caso entre em campo neste domingo, Lucas Justen fará a sua 8ª partida seguida com Matheus Costa. O lateral disputou todos os jogos desde a chegada do treinador. Com os técnicos anteriores, Justen teve 8 oportunidades, somando as 15 primeiras rodadas da Série C. Uma minutagem bem inferior em relação ao novo comandante. Mas ao longo dessa semana, Justen se recuperou e vai estar à disposição do técnico Matheus Costa, assim como Ryuta. Cicinho segue sob supervisão do departamento médico e não deve enfrentar o Brusque. Na vice-liderança do Grupo C, o Bugre recebe o Lanterna Brusque neste domingo, às 7 horas da noite, no Brinco de Ouro da Princesa. O adversário é o último colocado, com 2 derrotas no quadrangular. E em caso de vitória, o Bugre pode chegar aos 6 pontos conquistados ainda no primeiro turno da segunda fase, se aproximando do retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Com nova promoção, os ingressos para o duelo já estão à venda nas bilheterias do Brinco de Ouro e também pela internet. Os valores variam entre R$ 5,00 a meia entrada na Cabeceira Sul e R$ 60 inteira na Vitalícia, com o torcedor que compareceram com a camisa do Bugre pagando meia entrada. Expectativa de mais de 10 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro. Dá uma olhada aqui, os comentaristas vão analisar o provável time do Guarani para pegar o Brusque. Contra o Náutico, o técnico usou 3 zagueiros, mas talvez não vá utilizar essa plataforma. E aí o David Braz vai para o banco de reservas, com o Rafael e Alan Santos fazendo a dupla de zagueiros. E aí o que é que vocês acham? O técnico deveria usar o mesmo time que venceu o Náutico sábado passado, ou por ser um jogo em casa, ele deve fazer essa substituição? Tira um zagueiro e acrescenta o Cauã Jesus, que é uma espécie de função híbrida. Faz o meio-campo, faz também o ataque. Ô Batista, eu gosto mais desse jeito do Guarani jogar, com, entre aspas, 3 atacantes, porque o Cauã, ele faz uma variação de atacante e meio-campista. Eu acho que o time com 3 zagueiros, ele fica protegido, não quer dizer que ele não é ofensivo, mas eu gosto mais de um quadrado aí, né, no meio campo, principalmente sem a bola, porque o Brusque tem uma característica, é um time muito forte, é um time que
dá pouco espaço, é um time, nesse compartimento que nós estamos aqui debatendo, é um compartimento de meio campo muito interessante, o time do Brusque. Então eu jogaria dessa maneira, assim, com 3 atacantes. E você, Gleger? Batista, pelas características do time do Brusque, eu também utilizaria esse esquema aí. Cauã aberto de um lado, Mirandinha aberto pelo outro, o Diego Torres fechando um tripé de meio de campo, ao lado do Isaac e do Kelvin. Eu acho que fica mais interessante. Pela característica do time adversário, tá? Ah, Gleger, mas o Guarani ganhou com 3 zagueiros lá do Náutico, jogando fora de casa, enfrentando um time com características totalmente diferentes das do Brusque, né? E agora joga em casa, precisando da vitória para dar um passo importante rumo ao acesso, né? E ao lado do seu torcedor, precisando pressionar o adversário, que é um time que marca muito forte, é um time que tem as linhas muito próximas. Então, se você vem com 3 zagueiros, não que fique um time defensivo, porque você pode soltar os laterais pelo lado, mas fica um jogo mais truncado. Então eu acho, para abrir um pouco mais, para ter um pouco mais de amplitude, o Matheus deve utilizar esse esquema, e eu tenho falado durante toda a semana que é o esquema que eu utilizaria também. E o Brusque também, né, não tem outro caminho senão sair um pouco pro jogo, né? Tem que ganhar, né? O Brusque tem o chamado ferrolho. Uma linha de 4, outra linha de 5 e não sai lá de trás. Só espeta quando há possibilidade do contra-ataque. Só que, meu filho, não tem o que fazer, pô. Se ele perder, o Brusque está eliminado, né? Praticamente. Só que tem um detalhe, você não consegue mudar em uma partida pela necessidade a característica do seu time. Você resumiu o que é o Brusque. Marcação muito forte, jogo reativo e velocidade no contra-ataque. Agora, vai mudar no jogo contra o Guarani fora de casa? Batista, apesar da necessidade, não acredito. O treinador disse, inclusive, em entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, né, que ele vem com o mesmo esquema e com a mesma estratégia.